A Divina Comédia, parte 10, episódio final. Quem poderia, mesmo fazendo uso da melhor prosa, narrar as cenas de sangue e das feridas que eu vi neste triste lugar? Todas as línguas, por certo, estariam falidas, pois nossa memória e nosso vocabulário não são suficientes para compreender tamanha dor. Nem nos campos de batalha das piores guerras se viu tantos corpos estraçalhados, com deformações e feridas tão terríveis quanto os que povoam aquela nona vala. Continuei a observar a multidão quando vi um corpo que caminhava sem cabeça. Ele segurava sua cabeça pelos cabelos, balançando-a como uma lanterna. Quando chegou junto da ponte, ergueu alto o braço que segurava a cabeça para que a sua fala pudesse ser ouvida. "Sou Bertrand de Borneo", gritou, "e sofro esta pena monstruosa por ter instigado o jovem rei contra o seu pai. Eu pus o pai contra o filho, e por ter separado aqueles que estão unidos, tive o meu cérebro separado de meu tronco." Ignoramos aquela criatura e corremos, até chegarmos a um ponto onde já era possível avistar o vale inteiro. Só o vale. Dentro dele não se via nada por causa da escuridão. Quando finalmente estávamos no meio da ponte que atravessava este último claustro do Malebolge, podemos vê-lo por completo. Amontoados naquela vala estavam centenas de doentes, em seus membros apodrecendo como leprosos. O ar estava dominado por um cheiro forte de carne podre. Descemos por uma via à esquerda da saída da ponte, até chegar a um ponto onde se tinha uma visão mais nítida daquele poço, onde são punidos os falsários. A visão era terrível. Por todo o vale se estendiam montes de espíritos empilhados, tão cansados que mal se moviam. Uns se esticavam de bruços ou de costas. Outros se arrastavam lentamente, com dificuldade. Passo a passo, andávamos sem dizer uma palavra, vendo aquelas almas doentes, incapazes de levantar seus corpos deformados. Vimos 2 pecadores sentados, um de costas para o outro, com os corpos totalmente cobertos de sarnas. Eles se coçavam freneticamente, afundando suas unhas na pele e tentando em vão atenuar a coceira que nunca cessava. Vi então um deformado que parecia um violão. Seu corpo estava inchado por uma hidrópsia tão grave que ele não conseguia se mover. A sua boca permanecia sempre aberta, pois não conseguia fechá-la. Um lábio se recolhia para cima e o outro pendia, solto e pesado. Ao perceber que eu olhava, ele falou: "Vê a desgraça do mestre Adam? Em vida, tive tudo o que quis. Agora vivo aqui e imploro por uma gota de água." Outra alma ao seu lado gritou: "Sou Sino, e por enganar os troianos, vivo este sofrimento." Fiquei horrorizado, mas partimos dali. Dando as costas àquele vale miserável, escalamos o rochedo e chegamos à última beira, que atravessávamos em silêncio. A escuridão era imensa e meus olhos podiam ver muito pouco, quando ouvi uma trombeta soar tão forte que parecia o som de um trovão. O estrondo me fez voltar a olhar para o horizonte, onde percebi que pareciam torres de uma cidade. "Mestre", perguntei a Virgílio, "que cidade é aquela?" "A escuridão impede de ver o que realmente são essas torres", respondeu. "Não é uma cidade. O que vês são silhuetas de gigantes que estão dentro do poço, e por serem tão altos, parte do seu corpo desponta além do nível deste circo." Dito isso, continuamos a caminhar na direção das torres. À medida que nos aproximávamos da beira do fosso, a neblina se tornava menos densa e os gigantes começavam a tomar forma, aparecendo à minha vista ao mesmo tempo em que meu medo crescia. Finalmente pude distinguir os seus rostos, os ombros, os braços, o peito e boa parte do ventre deles. Lá estavam Efialte, Briareu, Anteu, Tifeu e Tício. Continuamos pelo nosso caminho até pararmos diante do gigante Anteu. Meu mestre elogiou seus feitos e depois pediu uma cortesia. "Anteu, este que está comigo, pode espalhar sua fama pelo mundo, pois ele ainda vive. Para que ele não precise recorrer a Tifeu ou Tício, peço que nos leve para baixo, onde o frio do cócito congela." Assim falou o mestre, e o gigante estendeu as mãos para que nelas subíssemos.
Virgílio subiu primeiro. Quando eu já estava segurando e apoiando a mão de Anteu, ele me chamou e me suspendeu. Assim que o gigante se inclinou, eu me senti como se tivesse em uma torre que estava prestes a desabar, mas o medo durou pouco. Cuidadoso, Anteu nos deixou no fundo daquele poço gelado. Depois que estávamos seguros sobre o chão, ele se levantou e se foi. Chegamos ao fundo do universo. Depois de descer um pouco mais abaixo do ponto onde o gigante havia nos deixado, eu ainda olhava admirado para o altíssimo muro, quando ouvi meu mestre falar: olha para baixo e tenhas cuidado para não pisar na cabeça dos pobres sofredores. E então eu olhei de volta e vi que sob meus pés havia um lago congelado. O chão era tão duro e liso que parecia vidro. As almas estavam submersas no gelo, com apenas o tronco e a cabeça de fora. Todos mantinham seus rostos voltados para baixo e batiam seus queixos de frio. Seguimos adiante até o lugar onde o gelo maltrata de forma mais dura os pecadores. Com os rostos virados para cima, nem nos olhos sua angústia encontra alívio, pois lá se forma uma barreira de gelo no primeiro choro, quando as lágrimas congelam e preenchem toda a cava do olho. Embora o frio tivesse afastado toda a sensação do meu rosto, comecei a sentir uma leve brisa e perguntei ao mestre: mestre, que vento é esse? Pensei que vento algum poderia chegar às profundidades. Logo saberás. Estamos diante das bandeiras do rei do inferno, disse-me Virgílio. Olha para frente e vê se consegues discernir. Comecei a ver na distância o que parecia ser um grande moinho que provoca aquelas rajadas de vento. Estávamos chegando ao lugar onde eram punidos aqueles que traíram seus benfeitores. Neste lugar sombrio e gelado, as almas estavam completamente submersas no gelo, transparecendo uma palha em cristal. Algumas estavam de pé, outras de ponta cabeça, outras atravessadas, outras em arco, outras curvas e outras invertidas. Quando já tínhamos caminhado o suficiente, o mestre decidiu me mostrar aquele que um dia teve o tão belo semblante. Esse é Dite, disse ele, e este é o lugar que exige toda a coragem que tens em ti. Não me perguntes, leitor, como eu fiquei fraco e gelado, pois não há palavras que possam descrever aquela sensação. Eu não morri, nem estava vivo. Tente imaginar, se puder, como sem uma coisa nem outra eu fiquei. Vi aquele gigante submerso no gelo, despontando seu corpo do peito para cima. Só o seu braço tinha o tamanho de um daqueles gigantes que encontramos na entrada do lago. Fiquei mais assombrado ainda quando vi que tinha 3 cabeças. Uma era toda vermelha, a da direita era amarela e a da esquerda negra. Acompanhava cada uma um par de asas como as de morcego. Eu nunca vi um navio com velas tão grandes. E ele as abanava, produzindo 3 ventos. Era esse vento que congelava as águas do Cócito. Ele chorava por 6 olhos e dos 3 queixos caía uma sangrenta baba que pingava junto às lágrimas. Em cada boca ele moía um pecador. A da frente ele mordia mais rapidamente que os outros. Cada ceifada ele arrancava a pele inteira. Em uma das bocas mastigava Judas. Na segunda, Cássio. E na última, Brutus. Agora agarre-se em mim firmemente. Obedeci e ele me carregou, se dirigindo para as costas de Lúcifer. Aguardou um pouco e, quando as asas estavam altas, saltou da beira de um fosso para a escuridão. Mas logo agarrou-se às costas peludas do demônio. Estávamos entre as costas de Lúcifer e as crostas congeladas do Cócito. Quando chegamos à altura da junção da coxa ao tronco do gigante infernal, meu guia, já mostrando sinais de fadiga, inverteu o corpo e, sem soltar os pelos do monstro, seguiu como se subisse, me fazendo pensar que voltávamos para o inferno. Segura firme, disse ele, pois não há outro caminho. Só por estas escadas poderemos escapar de tanto mal. E saímos por uma brecha na rocha. Virgílio, visivelmente exausto por ter me carregado, me colocou numa beira para que eu me sentasse. Olhei para cima procurando por Lúcifer, mas não o achei. Encontrei-o lá embaixo, de pernas pro ar, pois o mundo havia se invertido, já que saímos do centro da Terra. Passamos então o resto do dia seguindo por aquele caminho escondido debaixo do chão, sem descanso algum. Depois da longa caminhada subimos, ele primeiro e eu atrás, passando por uma pequena abertura na pedra, para enfim rever as estrelas.
Personagens e símbolos. Beltrand de Borne, famoso poeta inglês, foi um dos maiores trovadores provenciais. Ele é acusado de ter semeado a discórdia entre o rei Henrique II, da Inglaterra, e seu filho, o príncipe de mesmo nome. O contrapasso de Beltrand Borne é um dos mais nítidos na comédia. O efeito do pecado foi a separação do pai e o filho. O contrapasso é a separação da cabeça e tronco. Mestre Adamo era um falsificador de moedas da Brécia, que, extingado pelos condes Guido e Alessandro, falsificou o florim de ouro da Florença, cunhando a moeda com 21 quilates ao invés de 24. Os gigantes simbolizam a traição. Em várias lendas, os gigantes estão envolvidos em revoltas onde traem seus criadores. Na Odisseia de Homero é relatada a revolta dos titãs contra Júpiter, a maior parte dos quais permanecem acorrentados dentro do Costo. Efialte, filho de Netuno, foi um gigante que, junto com o gigante Otus, ameaçou os deuses tentando empilhar as montanhas, Olimpo, Ossa e Pelion, para que pudesse alcançar o céu, na Odisseia. Briareu, filho da Terra, foi outro gigante que desafiou os deuses do Olimpo. Homero o descreve como tendo 100 braços e 50 cabeças. Anteu, filho de Netuno e da Terra, era invencível enquanto estivesse em contato com sua mãe, Terra. Hércules o venceu levantando-o do chão e o esmagando em pleno ar. Ele não participou da revolta contra Júpiter e por isso não está acorrentado. Tifeu e Tício, dois outros titãs, filhos da Terra, que se revoltaram contra Júpiter. O Cócito, Lago das Lamentações, fica no centro da Terra e é formado pelas lágrimas de Lúcifer e pelos rios do inferno que nele desaguam seu sangue. No Cócito estão imersos os traidores, que se distribuem por 4 giros diferentes, dependendo da gravidade da traição cometida. Os giros chamam-se Caina, Antenora, Ptolomeia e Judeca. Este último está reservado à punição dos traidores que fizeram mal contra os seus benfeitores. Lúcifer é o portador da luz, o anjo que ocupava o cargo de mais alta confiança e que, rebelando-se, traiu a Deus e por isto foi expulso do céu, vindo a cair na terra. Na sua queda, ele se afundou pela superfície e só veio parar quando chegou no centro da terra, sobre o qual passou a reinar. Bruto, político romano que teve grande poder durante o império de Júlio César, entrou para a história ao tramar na primavera 44 a.C., a morte de César juntamente com Cássio, tendo conseguido seu intento. Formou um grande exército na Macedônia com a intenção de tomar o poder do Império Romano, mas foi derrotado pelo exército de Marco Antônio e Otaviano, que depois tornou-se imperador. Brutus suicidou-se. Cássio, general romano do exército de Júlio César e um dos líderes da conspiração que levou César à morte, junto com Bruto. Judas Iscariotes foi um dos discípulos de Jesus Cristo. Conhecido por tê-lo traído, caiu em desespero e suicidou-se.